E eu já vou começar confeccionando essa peça aqui, trabalhando um anel mágico. Dentro deste anel mágico, eu vou pôr 6 pontinhos, tá? Vou dizer pra vocês, estão estranhando aí meu novo cenário. Eu estou de ateliê novo, né? Estou de estúdio novo, de gravação. Montei um espaço especial agora só pra mim gravar os meus vídeos, pra mim trabalhar. Logo, logo eu vou fazer aí pra vocês um tour pelo meu mini ateliê, tá? Tô super feliz com a minha nova conquista. Então, aqui, eu vou fazer um anel mágico, 6 pontos no meu anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou fechar esse meu anel mágico aqui. E agora, dentro desses meus 6 pontos aqui que eu tenho, eu vou trabalhar 6 aumentos, tá? Então, eu vou vir já no pezinho do meu primeiro pontinho aqui, fazer um aumento. E vou fazer assim, um aumento para cada ponto que eu tenho aqui, então, e no final dessa volta eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Encerrada a minha volta aqui de 12 pontos, agora na volta de número 3, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda esta minha volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na minha quarta volta, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência até o final. No final dessa volta aqui, terei 24 pontos. E aqui, agora, a partir dessa volta, quem quiser já pode utilizar o marcador, né? Pra ficar mais fácil e não se perder no trabalho, tá? Então, vamos trabalhar 2 pontos e um aumento por toda essa volta. Agora, na volta de número 5, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência até o final. No final dessa volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, na minha sexta volta, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência até o final. No final dessa volta, teremos 36 pontos no nosso trabalho. Agora, eu tenho 36 pontos no meu trabalho e estou na volta de número 7. Vou começar a volta de número 7 e eu vou trabalhar da volta de número 7 até a volta de número 13, 36 pontos. Então, agora eu farei 7 voltas de ponto sobre ponto no meu trabalho. Vamos lá, então. Finalizada aqui minhas 7 voltas de 36 pontos. Agora, eu vou para a volta de número 14, onde eu vou começar a fechar esse trabalho, tá? Então, aqui na volta de número 14, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final, de 4 pontos e uma diminuição. Ao final dessa volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Vamos lá, então. Agora, na volta de número 15, eu vou trabalhar 3 pontos. Opa. Escapou minha última diminuição aqui. Então, 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar 2 pontos. 1, 2 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, eu tenho 18 pontos, e nessa altura do meu trabalho aqui, eu já vou começar a encher o meu trabalho, tá? Então, eu vou vir com a minha fibra aqui, eu já vou começar a encher, porque eu já vou fazer o processo para fechar esse trabalho. Então, eu já posso vir aqui e deixar minha cabecinha bem cheinha, tá? Então, eu vou botar enchimento aqui na minha peça, vocês coloquem na de vocês, e eu já volto para nós dar continuidade. Já pus uma boa parte de enchimento aqui na minha peça, agora eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda essa minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Vamos lá, então, até o final, em um ponto e uma diminuição. E agora, na minha última voltinha aqui, eu tenho 12 pontos, eu vou fazer 6 diminuições consecutivas, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 6 diminuições seguidas e vou ficar com 6 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, eu já dei um baixíssimo aqui, cortei o meu fio e botei na minha agulha, porque agora eu vou fazer um acabamento aqui com a agulha de tapeceiro, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, só nas alcinhas de trás do meu trabalho, a minha cabeça já tá bem cheinha, tá? E vou fazer assim, ó, nos 6 pontos, pra gente fechar essa peça, tá? 2, 3, ó, pego só a alcinha de dentro aqui, ó.
Só a alcinha de trás. 4, 5 e 6. Agora, eu vou encerrar. Vou passar por mais uns 2 pontinhos aqui, só pra garantir que vai ficar bem preso. E vou deixar esse fio aqui, um pouquinho compridinho, pra mim poder costurar depois a peça na minha cabecinha, tá? No meu corpinho, desculpe. Então, aqui, ó. Passei por uns 2, 3 fiozinhos aqui. E eu vou deixar esse fiozinho aqui pronto pra depois a gente costurar. Minha pecinha já tá toda cheinha, tá? E aqui os olhinhos que eu vou usar aqui vai ser os olhinhos de colar, aquela meia pérolazinha de 3 milímetros, bem pequenininha, que eu uso nos chaveiros, tá? Porque também é uma peça que vai no nicho, não tem perigo de uma criança brincar, porque é para decoração. Quem quiser também pode bordar os olhinhos, tá? Se for usar os olhos de trava, tente usar o menor olho de trava que vocês encontrarem, tá? Se conseguirem o 3, ótimo. Se não, então, usem os olhinhos de colar ou bordem também, porque é um olhinho bem pequenininho, é bem fácil de fazer, tá? Então, vamos reservar aqui a cabecinha e vamos dar continuidade fazendo as orelhinhas. E para confeccionar as orelhinhas, é uma peça bem pequenininha aqui, vocês estão vendo, ó. Eu vou trabalhar uma orelhinha branca e uma orelhinha begezinha para fazer esse meu gato meio manchadinho, tá? Daí, se vocês não quiserem, ou quiserem usar outra cor, fiquem à vontade. Então, aqui eu fiz a minha primeira orelhinha, porque eu vou fazer 2 peças em branco, e agora eu vou fazer a bege com vocês, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo um anel mágico de 4 pontos no meu anel mágico, tá? É uma peça bem pequenininha, então ela é um pouquinho mais ruinzinha de trabalhar, por ser uma peça pequena, né? Mas não é impossível. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fechar esse meu anel mágico, apertando bem. E agora eu vou fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 2 vezes, ó. Então, vim aqui no primeiro, já vou fazer. É mais difícil de segurar na mão do que todo o resto. Um ponto. E um aumento. Um ponto. E um aumento. E eu fiquei agora com 6 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar 6 aumentos, então. Eu tenho 6 pontos, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto. Vou fazer aqui, ó, um aumento. 2 aumentos. 3. 4. 5 e o último aqui, 6 aumentos. E agora eu vou desvirar essa peça, pegar uma pinça aqui pra facilitar, né? Vou desvirar ela, vou deixar ela posicionada. Vou dar uma puxadinha bem apertadinha nesse meu anel mágico aqui. Vou cortar esse fio do anel aqui pra não me atrapalhar. Ela é bem pequenininha, tá? E tá prontinha aqui a minha orelhinha. Agora, eu vou vir no primeiro pontinho aqui próximo e vou dar um baixíssimo. E vou cortar deixando um fiozinho maiorzinho pra costura. Não precisa ser tão grande também. Tá? Aqui. Tá aqui a minha orelhinha. Não vai enchimento na orelhinha, tá? Agora, a gente vai posicionar a orelhinha na cabecinha. Vamos deixar a cabecinha toda prontinha, já fazendo a orelhinha, os olhinhos e bordando o rostinho dele, tá? Vou posicionar aqui minhas orelhinhas e volto pra passar a posição pra costura pra vocês. Então, aqui, ó, pessoal, pra costurar a orelhinha, eu vou fazer uma carreirinha pra frente pra baixo do meu anel mágico, aqui onde eu vou posicionar a minha orelhinha, tá? Uma de cada ladinho aqui, assim. E a costura é aquela costura tradicional, né? A gente já aprendeu outras vezes, não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, vou pegar um pontinho da minha peça, da minha cabecinha. E um pontinho da minha orelhinha. E assim eu vou, então, fazendo toda a minha volta aqui.
tá? É uma costura bem pequenininha, bem facinho de fazer, bem rapidinha também, tá? Então, só vou fazendo assim agora. Fazer toda a volta na orelhinha aqui. E vou fazer a mesma coisa nas duas orelhinhas, ó. Eu pego um pontinho ali da minha orelhinha, um pontinho da minha peça. E vou seguir costurando as duas orelhinhas. Costuradas minhas orelhinhas aqui, tá? Agora eu vou bordar o focinho. E eu vou bordar o focinho aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª carreirinha pra baixo do anel mágico. Eu vou entrar com a minha agulha aqui em qualquer lugar com um fiozinho rosa. O fiozinho que eu tô usando pra bordar é o mesmo fiozinho da Anne. Eu vou entrar aqui fazendo um Vzinho, tá? Então, eu vou vir aqui. Já posso tirar isso daqui. Vou contar 1, 2 carreirinhas pra baixo. Vou entrar aqui, bem no meio, e vou sair aqui do outro lado, fazendo assim. Agora, eu vou entrar de novo aqui. Não, vou entrar de novo aqui. E vou sair aqui de novo. Sim. Agora, eu entro aqui. Vou fazer assim. E agora, eu vou preencher aqui esse Vzinho pra dar o formatinho do nariz dele, passando meu fio aqui por algumas vezes aqui, até fazer todo o formatinho do narizinho dele. Depois que eu preenchi todo o meu Vzinho aqui com o fio rosa, quando eu for entrar de novo aqui em cima, eu vou entrar e eu vou sair aqui embaixo, 2 carreirinhas pra baixo da onde eu tava, bem no meinho aqui, ó. Aqui. Vou voltar de novo aqui no meio. E vou cair agora uma carreirinha aqui pra baixo, de ladinho aqui, assim. Pra gente dar fazer a boquinha agora. Aqui. Agora, eu vou voltar de novo aqui no meio. E vou vir do outro ladinho ali. Que nem eu fiz ali do outro lado. Aqui. Agora, eu vou entrar por último aqui e já posso cair em algum lugar aqui pra cortar esse fio. Já terminei. Assim. Vai ficar assim. A boquinha do nosso gatinho. Agora, eu vou fazer os bigodinhos dele. E pra fazer o bigodinho dele, eu vou usar uma linha fina de costura preta, tá? Então, eu vou botar a minha linha aqui na minha agulha e já venho pra gente fazer o bigodinho juntos. E agora, pra fazer o bigodinho, então, botei o fio preto aqui na minha agulha, tá? Um fio de costura preto, ou um fio de bordar, um fio fininho. E eu vou vir aqui bem no cantinho do narizinho aqui em cima. Focinho, né? Que gato não tem nariz, né? Tem fuço. Aqui, ó. Bem aqui. No cantinho. Vou trancar esse meu fio aqui dentro. E agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer os bigodinhos dele assim, ó. Nesse sentido, assim. Sempre voltando no mesmo lugar. Que nem fazer cílio, né? Das bonequinhas, só que são só 3. E aqui. Aqui. Tô em dúvida aqui se eu saio no segundo ou no terceiro. Acho que é no segundo. Vai ficar muito comprido o bigode. Agora, quando eu entrar aqui, eu já vou sair aqui do outro lado pra começar a fazer aqui do outro lado o bigodinho. Fazer a mesma coisa aqui do outro ladinho. Vou seguir a mesma ordem ali do outro lado. Pra eles ficarem bem retinhos. Os bigodinhos. Aqui. Não tem muito, né? É um bordadinho, né?
Bem simples, por sinal. Aqui. E agora o último aqui embaixo. Igual lá do outro lado. E eu vou arrumando esses fios, né? Ajustando pra ele ficar bem direitinho. Agora eu entro aqui no último. E já saio em algum lugar aqui pra perder esse fio e cortar ele. Só isso aqui. E é isso aí. Bem simplesinho, tá? Agora eu vou pegar os meus olhinhos e vou colar ele aqui. Pra nós finalizar a cabecinha. E aqui os meus olhinhos, como eu falei, né? Eu usei a meia miçanguinha aqui, a pupila, né? Número 3. E colei uma carreirinha pra cima do focinho dele, tá? E agora eu vou pegar... Vou passar um blushzinho aqui na bochechinha dele. Pra deixar ele bem coradinho. E finalizar essa cabecinha pra gente começar, então, o corpinho dele. Só pra dar uma corzinha aqui no nosso gatinho. Tá? Isso aí. Feito isso, tá? Agora eu vou pegar uma tinta branca, uma tinta acrílica branca. Só localizar a minha aqui. Uma tintazinha acrílica branca. Pra fazer uns pinguinhos no olho dele, pra dar um brilhozinho no olharzinho, tá? Eu vou fazer isso e daí vou deixar parar enquanto que a gente faz o resto da peça. Tem que deixar secar bem sequinho, tá? Ela não sai, mas tem que deixar secar bem. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um pinguinho branquinho aqui. Um pinguinho branquinho aqui. Um de cada lado. E um pouquinho aqui embaixo também. Só pra dar um efeitinho no olhinho dele. E agora eu tenho que deixar parar pra que ela seque bem, tá? Agora vamos começar a confeccionar o resto do nosso gatinho. Então, para nós fazer as patinhas dianteiras agora, tá? Eu vou trabalhar um anel mágico de 5 pontos. Eu tenho 5 pontos aqui dentro do meu anel mágico e agora eu vou trabalhar uma sequência de 1 ponto. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E vou encerrar com um ponto. E eu fiquei com 7 pontos aqui no meu trabalho, tá? Agora eu vou trabalhar sobre esses 7 pontos que eu tenho aqui. Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 3, que é a que segue, até a volta de número 10, num total de 8 voltas de 7 pontos, tá? Então, agora vamos subir 8 voltinhas de ponto sobre ponto, lembrando que temos 7 pontos no nosso trabalho. Então, aqui, ó, finalizei a primeira patinha. E essa primeira patinha aqui, eu cheguei aqui no final dela, eu vou vir no próximo ponto, vou dar um baixíssimo e vou rematar este fiozinho, tá? A primeira patinha, eu vou rematar o fio. Na próxima patinha que eu fizer, vou cortar o fio e vou esconder ele lá pra dentro. Na próxima patinha que eu vou fazer agora, a próxima, eu não vou cortar o fio, eu vou deixar o fio na agulha, porque a partir daqui, a gente vai seguir trabalhar o corpinho junto com a patinha, tá? Então, o próximo eu deixo na agulha pra gente poder unir as patinhas. E eu já posso colocar um pouquinho de enchimento nessa minha patinha aqui. Até quase aqui o final, já posso colocar enchimento. Então, agora eu vou fazer a outra patinha e vou deixar na agulha. Então, aqui, ó. Então, na segunda peça, como eu falei, eu deixei na agulha. E agora, a partir daqui, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 5. Vou vir na outra perninha aqui que eu tinha arrematado o fio e vou unir elas aqui. Vou pegar num pontinho aqui. Vou fechar aqui com um ponto baixo, esse que já vai ser meu primeiro ponto dessa perna. Agora, eu vou fazer os 7 pontos que eu tinha nessa perna. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Agora eu vou fazer 5 pontos da correntinha, pegando só uma alcinha, para depois a gente trabalhar do outro lado a outra alcinha. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer os 5 pontos da correntinha. Eu vou vir no primeiro aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E 5. Agora, eu vou vir aqui, vou pular direto para a próxima perninha e vou trabalhar os 7 pontos dessa perninha aqui. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Agora, eu vou fazer aqui os 5 pontos desse lado da correntinha. Então, vou vir já no primeiro aqui, vou pegar. Um. Dois. Três. Quatro. E 5 aqui. O último pontinho. E 5. E eu cheguei de volta aqui ao início do meu trabalho, tá? Então, agora aqui, o que que eu fiz? Eu trabalhei 7 pontos. Eu subi 5 correntinhas, pulei pra essa perninha aqui. Trabalhei 7 pontos aqui, 5 pontos na frente das correntinhas, 7 pontos na outra e 5 pontos atrás das correntinhas. Eu fiquei aqui num total agora de 24 pontos. 10 das correntinhas e 14, 7 e 7 de cada perna. Tenho 24 pontos no meu trabalho. Agora, esse primeiro ponto aqui que segue vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. Então, eu já vou trabalhar ele e já vou botar o marcador nele. E agora, eu vou subir 4 voltas de 24 pontos, tá? Então, agora eu vou trabalhar da volta número 2 até a volta número 5 de 24 pontos, ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Agora, na volta de número 6, eu vou trabalhar uma sequência de 7 pontos. 1, 2, vou botar meu marcador aqui no primeiro ponto. 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. Vou seguir isso até o final, repetindo essa sequência. No final dessa volta, eu terei 27 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 7, eu vou fazer essa volta toda de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer uma carreira aqui de 27 pontos, fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base. Agora, na volta de número 8, eu vou trabalhar 8 pontos. 1, 2, 3. Vou botar com o meu marcador aqui. Primeiro ponto, né? 4, 5, 6, 7, 8 pontos, um aumento. Essa será a minha sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Feito isso, eu fiquei com 30 pontos. Agora, eu vou trabalhar da carreira de número 9 à carreira de número 14 de 30 pontos, de ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou subir 6 voltas de 30 pontos no meu trabalho. Feito aqui, então, as minhas 6 voltas, agora eu vou começar a fechar o corpinho, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. De 3 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, eu vou ter 24 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 16, eu vou seguir diminuindo, fazendo 2 pontos.
e uma diminuição. Essa será a minha sequência até o final. No final dessa volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. E nessa altura aqui, eu já posso encher praticamente toda a minha peça, tá? Porque nós já vamos fechar ela. Então, eu trabalho um ponto e uma diminuição aqui até o final. Agora, aqui na nossa última voltinha, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do tradicional, tá? Aqui, ao invés de a gente fazer 6 diminuições, como a gente sempre faz, eu vou trabalhar 2 pontos. 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? No final dessa volta aqui, então, eu vou ficar com 8 pontos no meu trabalho. Vou seguir trabalhando 2 pontos e uma diminuição. Finalizei minha volta aqui, então, agora sim, eu venho aqui no primeiro ponto próximo, faço o meu baixíssimo e corto o meu fio para arrematar esse fiozinho, para arrematar essa peça, tá? Não precisa deixar fio comprido aqui. Aqui agora, então, agora eu só vou fazer aquele tradicional acabamento com agulha de tapeceiro, como a gente já sabe fazer. Minha peça já tá bem cheinha aqui, então eu só vou arrematar, fechar aqui no falso anel mágico e eu já volto com vocês. Então, aqui, ó, finalizei o corpinho. Fiz o acabamento aqui embaixo, no meu falso anel mágico, tá? Meu corpinho ficou assim, tá bem cheinho. E daí, pra mim fazer as patinhas de trás do meu gatinho, ó, eu vou fazer igual eu fiz as da frente, tá? As patinhas traseiras são iguais às dianteiras, porém, eu faço menos voltas, tá? Então, como é o mesmo processo, né? Eu não vou repetir. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês se guiarem a receitinha dela, tá? Porque a gente vai trabalhar o anel mágico de 5 pontos, depois a gente vai trabalhar... um ponto e um aumento, fazendo 7 pontos no meu trabalho. E depois eu vou subir 4 voltas de 7 pontos, tá? Então, ela é um pouquinho menor que as patinhas da frente, mas, porém, é a mesma receita com algumas carreiras a menos. Vou deixar aqui do ladinho, tá? Porque o passo a passo é bem tranquilo de fazer. Pra fazer o rabinho, eu também vou deixar aqui a receita do rabinho, porque o rabinho, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um anel mágico de 6 pontos, na cor bege, ou na cor que vocês escolheram para fazer os detalhes do gatinho. E vamos fazer junto com o anel mágico, né? Anel mágico, 1, 2, 3, 4 carreirinhas, 5 carreirinhas na cor que vocês escolheram. No meu caso aqui foi a begezinha, tá? E depois vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas na cor branca, tá? Então, nós vamos fazer 5 voltinhas na cor bege. E depois mais 9 voltas, trocamos a cor, mais 9 voltas na cor branca, me dando um total de 14 voltas no meu rabinho. Nas patinhas eu pus enchimento aqui dentro, bem pouquinho enchimento, é muito pouco enchimento, porque são peças muito pequenas. No rabinho, eu vou botar um arame, pra mim depois poder dar uma torcidinha no rabinho e fazer um detalhezinho dele com o rabinho torcido. Eu vou usar aqui o limpa-cachimbo, que é esse aramezinho aqui revestido. Quem não tiver o limpa-cachimbo, pode usar qualquer arame. Reveste o arame com uma fita e não precisa pôr enchimento, só o arame no rabinho, porque o rabinho é bem estreitinho. Então, não há necessidade de enchimento. Aqui no meu caso, né, o meu limpa-cachimbo, ele já é revestido com essa pelúcia aqui, então também já vai servir de enchimento, tá? Mas quem não tem esse, usa um arame revestido. Um arame bem macio, tá? Não precisa ser um arame duro. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o meu aramezinho e vou botar dentro do meu rabinho. E uma dica aí, quando vocês estão fazendo o rabinho, como ele é um anel mágico de 6 pontos, é uma peça bem apertadinha. Para vocês não sofrerem na hora de confeccionar essa peça aqui, quando ela vai ficando muito apertadinha, vocês vão vindo com a pinça aqui e vão abrindo ela conforme vocês vão fazendo a peça, para que vocês não tenham maiores dificuldades na hora da confecção da peça, tá? Porque ela vai apertando o ponto, né? A gente vai botando tensão, agulha fina, linha fina. Então, tu vai vindo com a pinça e vai fazendo assim. E vai abrindo o teu ponto, tá? Então, tá prontinho aqui o meu rabinho. Como ele tem o aramezinho, depois quando eu botar ele no meu gatinho, eu vou deixar ele torcidinho assim, ó. Que nem os gatinhos fazem quando estão brincando, né? O rabinho torcidinho, tá? Agora, vamos costurar essas peças na nossa gatinha. E eu vou começar costurando a cabecinha, tá? E a posição que eu vou costurar a cabecinha é assim, ó. Aqui tá o anel mágico da minha cabecinha e aqui tá o corpinho. Eu vou vir com a minha cabecinha assim, ó. Que o anel mágico bata aqui nas costinhas do meu gatinho. E a cabecinha, ela vai ficar mais abaixadinha assim, ó. Mais agachadinha, tá? Como se ele tivesse, depois de já botar ele em cima da bolinha, brincando com a bolinha, tá? Então, eu vou costurar essa parte aqui assim, ó. Bem no meio das... atrás, nas costas, é onde eu vou costurar. Eu vou vir aqui com os alfinetes, né? Vou espetar aqui pra mim saber onde costurar. Pra mim
alinhar bem a minha pecinha. Vou vir aqui com o meu fio que eu deixei, né? Vou botar na minha agulha de tapeceira e vou costurar, tá? A costura é igual a costura da orelha, não tem muito segredo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou passar aqui pelo meu... um ponto pela minha peça, vou cuidar pra cabecinha ficar retinha, né? Um ponto aqui nas costas da minha peça. Um ponto aqui na cabecinha do meu gatinho. E esse aqui vai ser a minha costura. Bem tranquilo de fazer. Eu vou costurar tudo aqui na volta, a cabecinha dele toda aqui na minha volta, tá? Aqui. Quem tiver muita dificuldade em costurar, pode botar um pinguinho de cola ali, deixar secar a colinha. A cabeça vai ficar bem posicionada e depois daí costura, né? Quem tiver um pouco de receio de errar a costura. Mas como é uma peça muito pequena, é muito tranquilo de fazer, tá? Ela é bem tranquila de fazer. Vou costurar minha cabecinha aqui e já volto com vocês. Costurei aqui minha cabecinha, ó. Ficou assim. Ó, como que ela fica posicionada. Ele fica a cabecinha mais baixadinha assim, ó. Tá? Agora, vamos costurar as patinhas de trás. Pra costurar as patinhas de trás, eu vou contar aqui, ó. O meu anel mágico, 1, 2, 3, na 4ª carreirinha pra baixo do meu anel mágico. A distância entre uma patinha e outra é de 2 carreirinhas apenas, tá? E daí, a minha patinha vai ficar posicionada assim, ó. Vou mostrar aqui na minha mão pra vocês verem. Como se eu tivesse meio que deitadinho com as patinhas pichadas pra trás. É bem tranquilo de costurar também, tá? Vamos costurar as patinhas igualzinho a gente costurou as orelhinhas e a cabecinha, pegando um pontinho da patinha e um pontinho do corpinho, tá? Aqui, ó. Aqui estão minhas patinhas. E agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um pontinho aqui do meu gatinho. Um pontinho da minha patinha. E vou seguir costurando as 2 patinhas nesta posição. Tá? Vamos costurar, então, as 2 patinhas. Então, aqui, ó, fiz a costura das minhas patinhas. Aproveitando, já costurei o rabinho no mesmo processo da patinha. Eu costurei o rabinho uma carreira acima do anel mágico, bem no meinho das patinhas aqui, tá? E ficou assim o meu trabalho. Tá? Então, o meu gatinho está prontinho. Agora, eu vou fazer os acessórios do meu gatinho. Vou fazer uma gravatinha pra ele e a bolinha pra ele brincar, tá? Então, vamos fazer agora os acessórios dele pra finalizar a nossa peça. Então, aqui, ó, eu fiz agora com a cor rosa 8 correntinhas, tá? E eu vou voltar aqui na minha segunda correntinha e vou voltar trabalhando pontos baixos. Então, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra mim virar, eu vou virar o meu trabalho e eu vou voltar aqui no pezinho da primeira correntinha, da primeiro pontinho. Porém, eu vou pegar aqui, ó, só na alcinha de trás do meu trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, ó, pego só a alcinha de trás. 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer uma correntinha pra virar e vou voltar trabalhando do mesmo jeito, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, pegando só a alcinha de trás, ó. 3, 4, 5, 6 e o 7º aqui bem no finalzinho. Uma correntinha pra virar, vou girar e vou voltar trabalhando nos mesmos 7 pontos. Ó, sempre pegando só a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se já tá bom o tamanho aqui pra gente poder finalizar. Acho que já tá bom. E agora, então, eu vou dar mais um nozinho aqui, que já tá bom. Eu tenho que terminar com uma ponta de cada lado aqui, ó. Essa pontinha aqui, eu deixo um fiozinho um pouquinho mais compridinho, que eu vou precisar dele, tá? E agora, eu vou cortar aqui meu fio, um pouquinho mais comprido também. Vou puxar, e agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó.
Eu tenho uma ponta em cada lado. Agora, eu vou voltar aqui, desse lado, passando o fio por dentro aqui do meu trabalho, ó, até chegar no meio. Por entre os pontos aqui, ó. Até chegar no meio. Pronto, cheguei aqui no meio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o fio de baixo. Do outro lado. Vou caminhando com ele aqui, até chegar ali no meio também. Passando aqui pelos pontos. Mais um. Aqui. Agora, eu vou dar uma puxadinha nesse e uma puxadinha nesse, tá? Um pra cada lado. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou franzir aqui a minha peça. Vou pegar uma das pontas aqui e vou passar pelo meu trabalho aqui no meio. E vou apertar bem. Agora, eu vou pegar a outra ponta e vou fazer a mesma coisa com a outra ponta no sentido contrário ao que eu passei antes. Sempre apertando bem, ó. Agora, eu vou ajeitar o meu lacinho aqui, minha gravatinha, e vou amarrar esses fios aqui atrás, dando um nozinho nele aqui. Bem apertadinho também, tá? Essa parte aqui, depois que a gente vai amarrar no pescocinho também. Aqui. Bem simples. Pronto. Agora, eu vou ajeitar aqui a minha gravatinha, bem bonitinha. E vou agora amarrar no pescocinho da minha gatinha de ladinho, tá? Então, deixa eu ver o lado aqui que eu vou amarrar. Esse daqui ou esse daqui. Sempre tem um perfilzinho que fica melhor, né? Aqui. E agora, eu vou amarrar essa minha gravatinha aqui, ó. No pescocinho dela. Só amarrar e dar um nozinho. Só assim. Bem de ladinho, assim, ó. Tá? Então, vou dar um nozinho aqui. E depois, essas pontas desse fio aqui que eu vou dar um nozinho, não vou cortar, eu vou tocar lá dentro do enchimento dela. Lá pra dentro. Tocar umas pontinhas desse nozinho que eu vou dar aqui. Vou perder elas dentro da minha gatinha. Ó. Uma apertadinha. Tá prontinho. Isso aí. Não precisa colar, não precisa nada. É só isso. Vou ajeitar bem o lacinho aqui. Fica uma gracinha. De ladinho. Que essa aqui é uma menina, né? E tá prontinho o meu lacinho. Esses fios aqui, agora eu vou pegar a minha agulha aqui de tapeceiro e vou jogar, perder ele lá no meu enchimento. As duas pontinhas, uma pra cada lado. E então, agora eu vou fazer a bolinha dela. E agora, pra confeccionar a bolinha, eu já confeccionei a minha aqui, porque é de uma execução muito simples. Então, eu vou deixar aqui do ladinho o passo a passo dela. E a única coisa que eu fiz aqui, eu fui mesclando 2 tons de rosa, que também é uma coisa opcional. A cada 2 carreiras, eu trabalhei com um tom de rosa diferente, mas pode fazer tudo de uma cor só, como vocês preferirem, tá? Eu quis misturar as cores. E a minha bolinha, eu fiz um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, eu fiz 1 ponto e um aumento, me dando um total de 18. Na terceira volta, eu fiz 2 pontos e um aumento, me dando um total de 24 pontos. Logo após, eu trabalhei 6 voltas de 24 pontos e trabalhei o inverso para fechar. 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição, 6 diminuições consecutivas e fechei no falso anel mágico aqui embaixo, tá? E daí eu fui trabalhando assim, eu fui trocando, trabalhei com os fios rolando junto para não marcar muito a minha peça e ficou assim a minha bolinha, tá? Mas se quiser, pode trabalhar com um fio só também, essa parte é opcional. Tá? E agora, essa bolinha que eu tenho aqui, eu vou vir com o meu gatinho, que já tá todo finalizado. Aqui tá uma gracinha, muito bonitinha. E essa bolinha, eu vou colar ela aqui. Embaixo das patinhas dele, pra que ele fique assim. Assim. Como se ele estivesse brincando com a bolinha aqui. Ó. E eu não vou costurar, porque é uma peça muito delicada, muito pequena. Eu vou botar um pinguinho de cola aqui. Pode ser cola pano, pode ser cola de silicone. E vou colar minha bolinha aqui só pra depois, quando vai pro quadrinho, ele não ficar mexendo, tá?
E daí meu gatinho está todo finalizado. Já está todo prontinho, só ele assim também já é uma gracinha. Ele pode deixar assim, deixar ele deitadinho também, fica muito bonitinho. Se não quiser, não precisa botar ele brincando com a bolinha, tá? Eu vou botar ele brincando com a bolinha, como eu falei, é uma menininha, né? Que vai ter no quadro, então vou trabalhar com bastante tons de menina, rosa, lilás, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aí, não esquece de deixar seu like. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. E se você não é inscrito, se inscreve. Toda semana temos vídeos novos, receitas novas aí no canal. Então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.